Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar sobre uma das coisas, acho que foi a mais estressante para mim em todo esse processo para me tornar au pair, que foi o visto. Bom, para você entrar nos Estados Unidos de forma legal, você precisa ter o visto americano no seu passaporte. E aí, o visto, ele tem várias categorias. Tem o visto de turismo, visto de estudo, visto de trabalho. E no caso do au pair, o visto é o visto J1. Gente, olha só. Que é um visto específico para estudo e trabalho. E aí, é toda aquela parte burocrática de preencher o seu DS, de ir para o CASV, que é um centro de atendimento ao solicitante de visto, ao consulado, precisa passar pela entrevista. Eu moro no interior do estado de São Paulo, então eu tirei o meu visto na capital, em São Paulo. E aí eu me programei para ir para São Paulo e fazer as etapas do visto em 2 dias diferentes. Tem gente que às vezes por locomoção, logística, tenta fazer tudo no mesmo dia, o que é possível, mas eu sou um pouco ansiosa, taurina, então eu prefiro ter as coisas um pouquinho mais assim organizadas, então eu optei por fazer o visto em 2 dias em São Paulo. Bom, para começar, só uma dica que eu gostaria de dar é que eu fiquei num hotel muito bacana, é um Ibis Budget, que significa justo, então é um Ibis um pouco mais barato do que os Ibis normal que a gente tá acostumado. Ele fica literalmente assim na frente do Shopping Morumbi e era coisa de 11 minutos andando até o consulado. Então eu acho que assim é uma ótima sugestão para quem tá indo para São Paulo para tentar tirar o visto lá. Para quem está solicitando um visto, primeiro você precisa preencher o seu DS-160, que, nossa, é um monte de nome diferente, né? Mas é especificamente um formulário que você coloca ali todas as suas informações, seu nome, sua família, sua nacionalidade, o que você pretende fazer nos Estados Unidos, quanto tempo você vai ficar aqui. E aí tem muitas coisas bastante específicas no DS-160. E aí o bom é que quando você tá vindo por uma agência, que no caso, para ser au pair, eu vim pela Cultural Care, eles dão um PDF com todas as informações que você precisa para preencher o seu DS-160. Algumas pessoas acabam contratando empresas específicas para preencher esse documento. Eu não contratei, eu fiz por mim mesma, porque eu já tinha tirado um visto em 2018 e eu também fiz todo esse processo sozinha, com a ajuda de uma amiga, é claro. Mas então eu já sabia mais ou menos como funcionava. Então eu optei por fazer sozinha, ainda mais com as informações que a agência deu, então foi bem tranquilo. Então, a primeira dica do vídeo de hoje, gente, falem toda a verdade no DS-160, porque o pessoal da embaixada, eu não sei como, mas eles têm todas as informações que eles precisam sobre você. Então, por exemplo, se você teve o seu visto negado, coloca lá que você teve o seu visto negado. Se você não tá trabalhando, coloca que você não tá trabalhando. Talvez no dia da entrevista eles vão perguntar como que você teve acesso a esse dinheiro. Se você tá estudando, coloca que tá estudando. Então, tenta realmente ser bem fiel a esse documento, porque ele, assim, vai ser a porta da entrada no dia da sua entrevista. Então, é muito importante que todas as informações realmente estejam corretas. Então, assim, quem tá passando por esse processo agora, depois do match, depois que você paga a agência, eles te liberam esse PDF com todas as informações que você precisa para preencher o seu DS-160. E aí, depois que você preencheu todo o seu DS, você vai fazer o agendamento no site do consulado para sua entrevista. E para mim foi uma parte também bem complicada, porque eu fechei o meu match em março de 2021. O consulado no Brasil ainda estava fechado, acho que, se eu não me engano, abriu em outubro. E eu tava muito preocupada, porque quando eu fiz meu DS-160, que eu fui agendar minha entrevista no consulado, só tinha data para agosto de 2022. E a minha família precisava que eu estivesse aqui em
fevereiro, março de 2022. E aí, gente, eu fiquei desesperada, porque eu não queria de jeito nenhum perder essa família, eles são maravilhosos. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí, eu liguei pro pessoal da agência, aí elas me aconselharam a tentar marcar a entrevista para o dia mais próximo que estivesse disponível no site, e aí sempre que eu tivesse a oportunidade, entrar no site do consulado, ver se tinha alguma data disponível e tentando anteceder essa entrevista. E aí foi o que eu fiz, eu agendei para agosto de 2022, e aí todos os dias eu entrava, e, bom, recapitulando, eu fiz meu DS 160 no ano passado, mais ou menos em setembro. O consulado ainda estava fechado, então por isso que só tinha data para agosto. E aí depois, quando o consulado abriu, normalizou e eu consegui anteceder para dezembro de 2021, porque a gente queria tentar deixar esse visto pronto o mais rápido possível. Então eu agendei 2 dias lá em São Paulo para poder fazer todo o processo. Primeiro dia eu fui ao CASV, só para tirar uma foto e colher as impressões digitais. Então é bem tranquilo. Cheguei um pouquinho antes, assim, com uns 30 minutos de antecedência, já consegui entrar, com 20 minutinhos já tava tudo pronto. E aí foi só alegria, né? Porque no caso você só chega, tira uma foto, tudo bem tranquilo. E tem que levar alguns documentos também. E o segundo dia que eu tava em São Paulo foi para entrevista no consulado. E eu tava, assim, bem preocupada, porque eu já tinha visto um monte de caso de menina que tava sendo negada. Mas o que eu fiz, né? Eu até trouxe meu caderninho pra mostrar. Eu tenho um caderno de coisas muito importantes pra mim. E aí, o que eu fiz foi, tudo que eu via que algumas meninas postavam, assim, lá no grupo do Facebook ou no grupo de visto que eu tava, sobre as perguntas, eu comecei a estudar essas perguntas. Então, eu escrevi, assim, várias questões que talvez o pessoal lá no consulado podia me perguntar, e aí eu comecei a estudar. Tipo assim, então eu escrevi as questões em inglês, e aí eu escrevi o que eu responderia também em inglês, para poder ter um pouquinho mais de segurança, pelo menos, né? Então, assim, primeiro que a entrevista vai ser em inglês. E aí, então, segundo que, assim, eu escrevi tudo que eu podia aqui, de todas as perguntas que eu sabia que poderiam cair, e aí eu comecei a estudar. Então, por exemplo, onde que você vai morar? Que é uma pergunta que eles costumam fazer. Quantas crianças você vai cuidar? Com que frequência você conversa com a sua host family? Por quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? O que você vai fazer quando voltar para o Brasil? Isso é uma coisa que acho que quase em todas as entrevistas eles perguntam. Por que você decidiu se tornar uma au pair? Por que você escolheu essa família? Se eu já estive alguma vez fora do Brasil. Onde eu estive quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez. Por que eu decidi vir para os Estados Unidos? Então, assim, eu posso até fazer um PDF para deixar aqui na descrição do vídeo, mas tudo que eu vi que eles poderiam perguntar, eu estudei tudo já em inglês, para não ficar naquilo, sabe, gaguejando na hora. E aí, gente, foi tão tranquila a minha entrevista. No dia que eu cheguei lá, tinha uma fila, assim, gigantesca, porque era dia 27 de dezembro, então já tava no final do ano, o consulado tinha acabado de voltar, então tinha poucas pessoas trabalhando naquele dia. E aí, eu lembro que quando eu cheguei, assim, para poder fazer a minha entrevista, a primeira coisa que o cônsul me perguntou é se eu já tinha um visto. Ele perguntou isso em português, né? Ele falou, bom dia, tudo bem com você? E aí, eu já entreguei o meu DS 2019, que é um documento que a agência dá pra gente, e aí ele viu que eu tava aplicando para ser au pair. Aí ele falou, você tá aplicando para ser au pair, né? Eu falei, sim, tudo isso em português. Aí ele perguntou se eu já tinha o meu visto, eu falei, já, eu tenho um visto de turismo. E aí ele falou, então agora a entrevista vai começar a ser em inglês, tudo bem? Eu falei, claro, tudo bem. E aí ele só me fez 4 perguntas. A primeira foi, por que eu decidi me tornar uma au pair?
E aí, gente, eu estudei essa questão, tá aqui no meu livrinho. Então, assim, eu já tinha tudo na cabeça, né? Eu falei pra ele em inglês, tipo, que eu acho que todas as experiências que a gente tem na vida é pra gente criar memórias. E eu queria poder viver o au pair enquanto eu ainda tinha oportunidade, enquanto eu ainda estava dentro da faixa etária. E eu amava crianças, então eu queria estar aqui para cuidar bem dessas crianças, para fazer amigos, para viajar, para melhorar o meu inglês, e eu sabia que o au pair era uma boa oportunidade para isso. Aí a segunda pergunta é, ele falou para eu falar um pouquinho sobre a minha host family. Aí eu falei o nome das crianças, a idade, falei o nome dos pais, o que eles faziam. Aí a terceira pergunta é onde eu iria morar. Aí eu falei o nome da cidade, do estado. E aí a quarta pergunta foi por quanto tempo eu gostaria de ficar aqui. E, gente, foi isso. Aí ele falou: ah, é legal, parabéns, seu visto foi aprovado. E só, foi muito, muito tranquilo. E nesse dia eu tava tão preocupada porque quando você tá na fila lá no consulado, você consegue ver as outras pessoas fazendo as entrevistas e aí você sabe quem foi negado ou quem foi aprovado. Quem foi aprovado, eles entregam um folheto branco com algumas informações referentes ao seu visto. E quem foi negado recebe um folheto vermelho, meio pink. E, gente, o tanto de pessoa que estava sendo negada aquele dia e por um mesmo cônsul. Eu lembro até o número, era o cônsul número 6. Tava negando todo mundo. E eu falei, oh meu Deus do céu, por favor, não me deixe com esse cara. Mas assim, foi tudo muito tranquilo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dar uns direcionamentos assim do que pode, de quais perguntas eles podem fazer, como que a gente pode se preparar. Qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição. Desejo boa sorte para todo mundo que está tentando visto, para todo mundo que está pensando em vir para os Estados Unidos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, que é sempre realmente um prazer dividir tudo isso com vocês. E me segue lá no Instagram também, @FaustinoGabriela. Eu divido um pouquinho da minha rotina por lá. Bom, então um beijo para vocês e até o próximo vídeo no canal. Tchau!